Bom dia. O presente trabalho se refere à água nos alimentos, uma revisão bibliográfica onde os integrantes somos Bruna, Laura e Milene. Eu. Pode passar, por favor. Bom, a água é uma das moléculas essenciais para o funcionamento adequado do organismo, que é fundamental desde a absorção pelos alimentos até a assimilação e eliminação de substâncias pelo mesmo. Nos seres vivos, essas moléculas compreendem cerca de 65% do corpo humano e de vários outros seres que vivem envolvidos por água em todo o planeta. Além de ser um importante componente dos alimentos, exercendo um grande papel em sua conservação e na realização de reações enzimáticas e químicas, nos alimentos, a água é considerada matéria-prima e está diretamente relacionada à preservação dos mesmos. Em relação à conservação dos alimentos, a atividade de água é de grande importância, pois pode ser um indicativo de umidade relativa, informando como o alimento deve ser estocado ou se haverá necessidade de alterar o tipo de embalagem final para manter o maior tempo possível de vida útil deste alimento. Porém, os alimentos diferentes com valores de umidade semelhantes podem apresentar valores de atividade de água diferentes, fazendo-se necessário o desenvolvimento de diversas técnicas de conservação. Uma das técnicas mais antigas que a população humana utiliza para ajudar a preservar os alimentos é a desidratação para retirar a umidade e, ao mesmo tempo, traz certa diminuição no peso do produto, além de preservar os diversos aspectos, como sabor, aroma e também a cor. Na atualidade, a tecnologia de alimentos possibilita preservar a qualidade do alimento por mais tempo. Por exemplo, no caso das frutas, devido ao alto índice de umidade no pós-colheita, as tornam mais perecíveis. Com isso, novos métodos e técnicas são desenvolvidos para conservar estes alimentos e automaticamente diminuir os números de perda, utilizando como exemplo a refrigeração, o uso de aditivos, a irradiação, dentre outros procedimentos. Pode passar, por favor. Bom, visto isto, o presente trabalho busca fazer uma revisão bibliográfica a respeito da água nos alimentos e suas diversas formas de conservar ou deteriorar os mesmos. Pode passar, por favor. Esse trabalho é uma revisão sistemática sobre o tema água nos alimentos. A pesquisa foi realizada entre setembro e dezembro de 2021, utilizando como ferramenta de busca a base de dados do Google Acadêmico, Cielo, revistas e sites de web especializados e verificados na procura de artigos científicos, sendo atuais e com novas evidências científicas sobre o assunto. Então, fez-se o presente, com o uso de palavras-chave como água dos alimentos, água, bromatologia, conservação dos alimentos e a deterioração dos alimentos, para uma busca mais sucinta e específica. Pode passar, por favor. Bom, de acordo com a legislação, a água potável adequada para o consumo humano não deve oferecer riscos à saúde e sempre atender o padrão de portabilidade exigido, apresentando parâmetros de qualidade e sendo livre de qualquer contaminação ou poluente, o que inclui a utilizada na produção de alimentos. Na indústria alimentícia, a mesma deve ser considerada matéria-prima, segundo a legislação, respeitando os padrões microbiológicos, físicos e químicos determinados por a mesma, apresentando-se incolor, inodora e insípida. Em macromoléculas nos alimentos, pode ser encontrado nas formas ligadas ou livres. Então, sendo na forma ligada, a água que está em contato com as partículas sólidas dos alimentos e não se apresentando disponíveis para reações, nesta forma, ela se apresenta de 3 jeitos. Na forma constitucional, a água vai estar ligada mais fortemente aos componentes sólidos, sendo a primeira camada de água adjacente aos constituintes não aquosos. Na forma vicinal, a água vai ocupar os sítios hidrofílicos mais próximos, presentes nos mesmos constituintes não aquosos. E, por fim, na forma multicamada, onde a água vai estar ligada na forma mais fraca, mas que ainda possui uma intensidade de ligação que não a permite comportar-se como uma água pura.
Bom dia, eu sou o Bruno e vou falar um pouco mais sobre a atividade de água. Bom, a atividade de água, expressa pela sigla AW, ela denomina a água livre, ou seja, a água disponível para o crescimento microbiano e as possíveis reações que podem deteriorar esses produtos. Essa determinação ela é fundamental para o setor industrial, porque com ela tem como prevenir alterações sensoriais associadas com a estabilidade, com a conservação e até com a vida de prateleira dos alimentos processados ou in natura. O valor máximo de atividade de água encontrado nos produtos é próximo de 1, sendo que o 1 é considerado água pura, onde não existe presença de nenhum nutriente e de crescimento microbiano. O valor mínimo é 0,6. Por esse motivo, alimentos desidratados, como frutas secas, o alho, o leite em pó, são considerados microbiologicamente estáveis, porque apresentam atividade de água menor que o valor mínimo estabelecido e são deteriorados apenas por agentes físicos ou então os químicos. A faixa predominante para o desenvolvimento de micro-organismos é entre 0,65 e 1 de atividade de água, onde de 0,65 e 0,75 apenas os específicos podem crescer, como os mofos e os bolores osmofílicos. Pode passar, por favor. As reações enzimáticas que ocorrem por meio das enzimas intrínsecas ou externas do alimento acontecem em qualquer valor de atividade de água, mas são realizadas com mais eficiência em valores acima de 0,3. O mesmo ocorre com as reações não enzimáticas, que também são chamadas de Maillard, que ocorrem na faixa máxima de 0,4 a 0,6 de atividade de água, e que têm como maior característica o escurecimento do produto final, junto com o aparecimento do sabor off-flavor amargo. Pode passar, por favor. A atividade de água, ela também refere-se à relação entre a pressão do vapor da água do alimento e a pressão do vapor de água pura à mesma temperatura. Mas para ela exercer suas funções com eficiência, depende de 3 fatores: da temperatura, da quantidade de água presente no meio e da composição desse alimento. Em condições de mesma temperatura e pressão, cada micro-organismo, eles possuem um valor ótimo de atividade de água para o seu desenvolvimento. Os valores de atividade de água, eles também podem ser indicativos da umidade relativa, como a Milene já disse, que é um outro fator importante quando se fala em água dos alimentos, já que informa como o alimento deve ser estocado ou se haverá necessidade de alterar o tipo de embalagem, como já foi dito. Pode passar, por favor. Essa umidade, ela pode ser controlada por meio dos métodos de secagem, desidratação e operações de concentração. No método da secagem, a umidade é eliminada praticamente sem a utilização de equipamentos específicos, como no caso das frutas, das carnes ou então dos peixes secos, em que a umidade varia entre 10% e 25%. Já na desidratação, ela já faz uso de equipamentos para eliminar essa umidade, chegando a concentração de 3 a 5% no produto final, como no leite em pó e no café solúvel. Esse método, ele também é uma maneira de reduzir a atividade de água, já que se aumenta o teor de sólidos solúveis por causa da saída da água. E na concentração, é a eliminação da parte da umidade, obtendo produtos como sucos concentrados, extratos de tomate, entre outros. A umidade desses produtos pode variar de 30% a 60%. A lei de Raoult explica que a pressão parcial de um produto em solução é o mesmo encontrado na relação da pressão de vapor com sua fração molar, mas o potencial de abaixamento da atividade de água é limitado, porque quando é preciso uma alta adição de solutos, esses solutos, eles transferem para o alimento sabores muitas vezes indesejáveis, como amargo, ou então muita doçura, ou até afetar suas composições físicas. Pode passar, por favor. Já as isotermas de sorção, como a gente pode ver nesse gráfico, são representações gráficas que relacionam a umidade de um alimento com a sua atividade de água. Elas podem ser de duas formas: as isotermas de adsorção, que é quando há uma adição de água à amostra seca do produto, e as isotermas de dissorção, que é a retirada da água da amostra. Os dois modos dessas isotermas não se sobrepõem por causa da esterese, que é a diferença existente entre essas duas curvas desse gráfico. A maioria dos alimentos apresentam isotermos com formato sigmoidal, mas frutas ou alimentos com grande quantidade de açúcar apresentam isotermos do tipo J. Pode passar, por favor. Bom dia, meu nome é Laura e eu vou apresentar para vocês o artigo chamado Análise Bromatológica da Atividade da Água do Abacaxi, um relato de experiência. Esse artigo, apresentado por Samuel José Amaral de Jesus, foi escolhido pelo grupo por se relacionar ao tema da presente revisão bibliográfica, porque
o artigo tem como objetivo analisar o processo de desidratação do abacaxi em laboratório, observando as mudanças físicas que ocorrem na fruta, bem como a variação da quantidade de água durante o procedimento executado. Portanto, ele é uma exemplificação da teoria apresentada durante essa revisão bibliográfica. Esse artigo escolheu a fruta abacaxi porque o abacaxi pertencente ao gênero ananás, sendo um fruto das regiões subtropicais e tropicais, fazendo parte da família das bromeliáceas. Essa fruta, dentre as diversas utilidades e finalidades, ela é rica em vitaminas do tipo A, C e o complexo B, além de ter beta-caroteno, fibras e minerais. Além disso, ela possui também uma enzima proteólica chamada bromelina, que contribui para a cicatrização de ferimentos. Essa enzima pode ser retirada de todas as partes do fruto do abacaxi, permitindo o aproveitamento das folhas, coroa, caule, cascas do abacaxi. Essa casca do abacaxi, quando muito bem higienizada, pode ser utilizada para fazer o suco da fruta, evitando completamente o desperdício, e apresenta um teor alto de umidade, sendo de 78,64%. Por outro lado, após a colheita de frutas como abacaxi, elas podem sofrer uma série de alterações bioquímicas que determinam um processo de modificações metabológicas, que podem deteriorar o produto, comprometendo assim sua qualidade, como mostrado no gráfico e com as informações que já apresentamos nessa revisão bibliográfica. Em relação ao tempo, a porcentagem de umidade de água diminuiu. Nessa pesquisa, é mostrado como o índice de umidade influencia no crescimento de micro-organismos e o desencadeamento de mudanças físico-químicas no organismo em questão, relacionando o teor de água não ligada ou disponível em termos de equilíbrio dinâmico. Esses dados de AW foram avaliados através da relação entre a pressão do vapor do produto pela pressão de vapor da água pura em uma mesma temperatura. Em conclusão, o artigo atesta que a vida útil de certo alimento não está ligada apenas à água total que está presente nele, mas sim à forma como a água interage com seus componentes sólidos, sendo a interação expressa pela própria atividade da água, e sendo também a água altamente importante para os processos biológicos que influenciam as características do alimento, como mostramos nessa revisão bibliográfica. Considerações finais. Em síntese, a água nos alimentos é extremamente importante para todo o funcionamento do corpo humano e dos alimentos, sendo essencial para diversas reações químicas, físicas ou microbiológicas, entre elas a conservação ou a perda dos alimentos. Ao longo dessa revisão, foram apresentados métodos de se avaliar os teores de AW e como conservar a água para que não seja prejudicial à vida útil dos alimentos, através dos teores de atividade de água e umidade relativa. É imprescindível reconhecer os diversos métodos de como preservar esses teores para impedir o crescimento de micro-organismos deteriorantes e continuar essa busca de aumentar a conservação dos alimentos. Essas foram as referências bibliográficas utilizadas pelo grupo e desde já gostaria de agradecer por esta apresentação.